O homem sob o controle de Satanás, mas as Escrituras mostram Deus fazendo uso de Satanás para endurecer o coração dos réprobos. O homem está sob o poder do diabo, e de verdade e de vontade. A menos que eu esteja enganado, provamos suficientemente que o homem está tão cativo do jugo do pecado que, por sua própria natureza, não pode aspirar ao bem através da determinação, nem lutar por ele através do esforço. Além disso, postulamos uma distinção entre compulsão e necessidade, da qual parece que o homem, embora peque por necessidade, peca não menos voluntariamente. Mas, embora esteja preso em servidão ao diabo, ele parece ser movido mais pela vontade do diabo do que pela sua própria vontade. Consequentemente, resta-nos determinar a parte do diabo e a parte do homem na ação. Então devemos responder à questão de saber se devemos atribuir a Deus qualquer parte das más obras nas quais as Escrituras significam que alguma ação sua intervém. Em algum lugar, Agostinho compara a vontade do homem a um cavalo que aguarda o comando de seu cavaleiro, e Deus e o diabo a seus cavaleiros. Se Deus monta nele, diz ele, então, como cavaleiro moderado e habilidoso, ele o guia corretamente, estimula-o se for muito lento, controla-o se for muito rápido, restringe-o se for muito áspero ou muito selvagem, subjuga-o se ele hesitar e o conduz para o caminho certo. Mas se o diabo o cela, ele violentamente o afasta da trilha como um cavaleiro tolo e devasso, força-o em valas, derruba-o em penhascos e o incita-o, transformando-o em obstinação e ferocidade. Como não nos vem à mente uma comparação melhor, ficaremos satisfeitos com esta por enquanto. Disse que a vontade do homem natural está sujeita ao poder do diabo e é estimulada por ele. Isto não significa que, tal como escravos relutantes, corretamente compelidos pelos seus senhores a obedecer, a nossa vontade, embora relutante e resistente, seja constrangida a receber ordens do diabo. Significa antes que a vontade, cativada pelas artimanhas de Satanás, necessariamente se submete obedientemente a toda a sua liderança. Para aqueles que o Senhor não torna dignos de serem guiados pelo seu Espírito, ele abandona, com justo julgamento, a ação de Satanás. Por esta razão, o apóstolo diz que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, que estão destinados à destruição, para que não vejam a luz do Evangelho. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. E em outro lugar que ele está trabalhando nos filhos desobedientes. Efésios capítulo 2, versículo 2. A cegueira dos ímpios e todas as iniquidades que dele decorrem são chamadas de obras de Satanás. No entanto, a sua causa não deve ser procurada fora da vontade do homem, da qual brota a raiz do mal e sobre a qual repousa o fundamento do reino de Satanás, isto é, o pecado. Deus, Satanás e homem ativos no mesmo evento. Muito diferente é a maneira da ação de Deus em tais assuntos. Para tornar isso mais claro para nós, podemos tomar como exemplo a calamidade infligida pelos caldeus ao santo homem Jó, quando eles mataram seus pastores e em inimizade devastaram seu rebanho. Jó capítulo 1, versículo 17. Agora o seu ato perverso é perfeitamente óbvio. Nem Satanás não faz nada nessa obra, pois a história afirma que tudo provém dele. Jó capítulo 1, versículo 12. Mas o próprio Jó reconhece a obra do Senhor nisso, dizendo que ele tirou o que havia sido apreendido pelos caldeus. Jó capítulo 1, versículo 21. Como podemos atribuir essa mesma obra a Deus, a Satanás e ao homem como autor, sem desculpar Satanás como associado a Deus ou se tornar Deus o autor do mal? Facilmente, se consideramos primeiro o fim e depois a maneira de agir. O propósito do Senhor é exercitar a paciência de seu servo na calamidade. Satanás tenta levá-lo ao desespero. Os caldeus
se esforçam para obter ganhos com a propriedade de outrem, contrariamente à lei e ao direito. Tão grande é a diversidade de propósitos que já marca fortemente a ação. Não há menos diferença na maneira. O Senhor permite que Satanás aflija seu servo. Ele entrega aos caldeus para serem impelidos por Satanás, tendo-o escolhidos como seus ministros para essa tarefa. Satanás, com seus dardos envenenados, desperta as mentes perversas dos caldeus para executar essa ação maligna. Eles precipitam-se loucamente na injustiça e tornam-se todos os seus membros culpados e os contamina pelo crime. Disse, corretamente, portanto, que Satanás age nos réprobos sobre o qual ele exerceu seu reinado, isto é, o reinado da maldade. Disse também que Deus age à sua própria maneira, no sentido de que o próprio Satanás, visto que é o instrumento da ira de Deus, se inclina para cá e para lá o seu comando e comando, para executar seus justos julgamentos. Deixo aqui de lado a atividade universal de Deus, por meio da qual todas as criaturas, à medida que são sustentadas, obtêm energia para fazer qualquer coisa. Estou falando apenas da ação especial que aparece em cada ato particular. Portanto, não vemos inconsistência em atribuir o mesmo ato a Deus, a Satanás e ao homem, mas a distinção de propósito e maneira faz com que a justiça de Deus brilhe ali sem culpa, enquanto a maldade de Satanás e do homem se trai por sua própria desgraça. O que significa dureza? Os pais da igreja às vezes evitam escrupulosamente uma simples confissão da verdade, porque temem que podem abrir o caminho para que os ímpios falem irreverentemente das obras de Deus. Assim, como aprovo sinceramente essa sobriedade, também não considero de forma alguma perigoso se simplesmente aderirmos ao que as Escrituras ensinam. Às vezes, nem mesmo Agostinho estava livre dessa superstição. Por exemplo, ele diz que o endurecimento e a cegueira não se referem à atividade de Deus, mas à sua presciência. No entanto, muitas expressões das Escrituras não admitem essas sutilezas, mas mostram claramente que está envolvido algo mais do que a mera presciência de Deus. E o próprio Agostinho, em Contra Juliano, livro 5, argumenta longamente que os pecados acontecem não apenas pela permissão e tolerância de Deus, mas por seu poder, como uma espécie de punição por pecados anteriormente cometidos. Da mesma forma que eles relatam a respeito da permissão é fraco demais para ser mantido. Muitas vezes é dito que Deus cega e endurece os réprobos para transformar, inclinar e impelir seus corações. Por exemplo, Isaías capítulo 6, versículo 10, como ensinei mais detalhadamente em outro lugar. A natureza dessa atividade não é de forma alguma explicada se nos refugiarmos na presciência ou na permissão. Respondemos, portanto, que isso ocorre de duas maneiras, pois, depois que sua luz é removida, nada resta além da escuridão e cegueira. Quando seu espírito é tirado, nossos corações se endurecem e se transformam em pedras. Quando a sua orientação cessa, eles são levados a desonestidades. Assim, é dito corretamente que ele cega, endurece e curva aquele a quem privou do poder de ver, obedecer e seguir corretamente. A segunda maneira que se aproxima muito mais do significado adequado das palavras é que, para executar seu julgamento por meio de Satanás como ministro de sua ira, Deus destina os propósitos dos homens como lhe agrada, desperta suas vontades e fortalece seus esforços. Assim, Moisés, quando relata que o rei Sion não deu passagem ao povo porque Deus havia endurecido seu espírito e obstinado seu coração, imediatamente acrescenta o propósito de seu plano que, como ele diz, ele possa entregá-lo em nossas mãos. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 30. Portanto, porque Deus quis que Sion fosse destruído, ele preparou a sua ruína através da obstinação do coração. Exemplos bíblicos de como Deus trata os ímpios.
De acordo com a primeira maneira, isso parece ter sido dito. Ele tira a fala dos verdadeiros e priva os mais velhos da razão. Jó capítulo 12, versículo 20. Ezequiel capítulo 7, versículo 26. Ele tira o coração daqueles que têm autoridade sobre o povo da terra e os faz vagar por desertos sem trilhas. Jó capítulo 12, versículo 24. Salmos capítulo 107, versículo 40. Da mesma forma, ó Senhor, por que nos enlouquecestes e endureceste o nosso coração para que não te temamos? Isaías capítulo 63, versículo 17. Essas passagens indicam que tipo de homem Deus faz ao abandoná-los, em vez de como ele realiza sua obra neles. No entanto, existem outros testemunhos que vão além destes. Tais são, por exemplo, os de endurecimento do faraó. Endurecerei o seu coração para que ele não te ouça. Êxodo capítulo 7, versículo 3 e 4. E deixe o povo ir. Êxodo capítulo 4, versículo 21. Depois ele disse que havia pesado o coração de Faraó. Êxodo capítulo 10, versículo 1. E o endurecido. Êxodo capítulo 10, versículo do 20 ao 27. Versículo 11 e 10. Capítulo 14, versículo 8. Ele o endureceu por não amolecê-lo? Isso é realmente verdade, mas ele fez algo mais. Ele entregou o Faraó a Satanás para ser confirmado na obstinação de seu peito. É por isso que ele havia dito anteriormente: refrearei o seu coração. Êxodo capítulo 4, versículo 21. O povo sai do Egito como inimigos. Os habitantes da região vêm ao seu encontro. O que os despertou? Moisés de fato declarou ao povo que foi o Senhor que endureceu os seus corações. O profeta de fato, contando a mesma história, diz: ele converteu seus corações para odiar o seu povo. Agora você não pode dizer que eles tropeçaram por terem sido privados do conselho de Deus, pois se eles foram endurecidos e transformados, eles foram deliberadamente inclinados exatamente para isso. Além disso, sempre que lhe agradou punir as transgressões do povo, como ele realizou seu trabalho através dos réprobos, para que qualquer um possa ver o que o poder de execução estava com ele enquanto apenas prestava serviço. Consequentemente, ele ameaçava convocá-los com o seu apito. Isaías capítulo 5, versículo 26, capítulo 7, versículo 18. Depois usá-lo como uma armadilha para pregar. Ezequiel capítulo 12, versículo 13, capítulo 17, versículo 20. Depois como um martelo para quebrar os israelitas. Jeremias capítulo 50, versículo 23. Mas ele declarou expressamente que não ficou parado quando chamou Senaqueribe de machado, Isaías capítulo 10, versículo 15, que foi apontado e impelido por sua própria mão para derrubá-lo. Em outro lugar, Agostinho define muito bem a questão da seguinte maneira: o fato de eles, ao pecarem, fazerem isso ou aquilo vem do poder de Deus, que divide as trevas como lhe agrada. Satanás também deve servir a Deus. Uma passagem entre tantos será suficiente para mostrar que Satanás intervém para incitar os réprobos sempre que o Senhor, por sua providência, os destina para um fim ou outro. Pois em Samuel costuma-se dizer que um espírito maligno do Senhor e um espírito maligno da parte do Senhor se apoderou ou se afastou de Saul. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, capítulo 18, versículo 10, capítulo 19, versículo 9. É ilegal referir isso ao Espírito Santo. Portanto, o espírito impuro é chamado de Espírito de Deus, porque respondeu à sua vontade e poder, e atua mais como instrumento de Deus do que por si mesmo como autor. Ao mesmo tempo, devemos acrescentar o que Paulo ensina: a operação do erro e da sedução é divinamente enviada, para que aqueles que não obedeceram à verdade acreditem na mentira. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e 11. Contudo, na mesma obra há sempre uma grande diferença entre o que o Senhor fez e o que Satanás e os ímpios tentam fazer. Deus faz esses instrumentos malignos, que ele tem em suas mãos e pode usar onde quiser para servir a sua justiça.
Eles, como são maus, por sua ação dão origem a uma maldade concebida em sua natureza depravada. As outras considerações relacionadas com a reivindicação da majestade de Deus da culpa ou com a eliminação de quaisquer desculpa dos ímpios já foram discutidas no capítulo sobre providência. Aqui minha única intenção foi indicar brevemente como Satanás reina em um homem réprobo e como o Senhor age em ambos. A providência de Deus anula a vontade dos homens em assuntos externos. Em ações próprias, nem boas nem más, não somos jogados por conta própria. Embora tenhamos tocado no assunto acima, ainda não explicamos que liberdade o homem pode possuir em ação que não são, em si mesmas, nem justas nem corruptas, e que olham para a vida física e não para a vida espiritual. Em tais coisas, alguns concederam-lhe o livre arbítrio, mas suspeito, porque não discutiram sobre o assunto sem grande importância, porque queriam afirmar positivamente aquilo mesmo que concedem. Admito que aqueles que pensam que não têm poder para se justificar se apegam ao ponto principal necessário para a salvação. No entanto, não creio que esta parte deva ser negligenciada. Reconhecer isso, sempre somos levados a escolher algo em nosso benefício. Sempre que a vontade se inclina para isso, ou inversamente, quando sempre nossa mente e coração evitam qualquer coisa que de outra forma seria prejudicial, isto é, uma graça especial do Senhor. A força da providência de Deus se estende até este ponto. Não apenas que as coisas ocorram como ele prevê ser conveniente, mas que a vontade dos homens também se inclinam para o mesmo fim. Na verdade, se ponderamos a direção das coisas externas, não duvidaremos que, nesta medida, elas são deixadas ao julgamento humano. Mas se prestarmos ouvidos aos muitos testemunhos que proclamam que o Senhor também governa as mentes dos homens nas coisas externas, estes nos obrigarão a subordinar a própria decisão ao impulso especial de Deus. Quem inclinou a vontade dos egípcios para com os israelitas para que eles emprestassem todos os seus vasos mais preciosos? Êxodo capítulo 11, versículo 2 e 3. Eles nunca teriam estado voluntariamente tão inclinados. Portanto, suas mentes estavam mais sujeitas ao Senhor do que governadas por si mesmas. Na verdade, se Jacó não tivesse sido persuadido de que Deus, de acordo com sua vontade, dispõe os homens de várias maneiras, ele não teria dito de seu filho José, a quem ele pensava ser algum egípcio pagão, que Deus lhe conceda encontrar misericórdia aos olhos deste homem. Gênesis capítulo 43, versículo 14. Além disso, como toda a igreja confessa no Salmo, quando Deus quis ter misericórdia de seu povo, ele domou os corações das nações cruéis à gentileza. Salmos capítulo 6, versículo 46. Por outro lado, quando Saul irritou-se tanto a ponto de se preparar para a guerra, a causa é declarada. O Espírito de Deus o impeliu. 1 Samuel capítulo 11, versículo 6. Quem desviou a mente de Absalão de aceitar o conselho de Aitofel, que geralmente era considerado um oráculo? 2 Samuel capítulo 17, versículo 14. Quem induziu Roboão a ser persuadido pelo conselho dos jovens? 1 Reis capítulo 12, versículo do 10 ao 14. Quem fez com que as nações anteriormente muito ousadas tremessem com a vinda de Israel? Até a prostituta Raabe confessou que isso foi feito por Deus. Josué capítulo 2, versículo 9 e seguintes. Novamente, quem derrubou o coração de Israel com medo e pavor, mas aquele que ameaçou a lei, dar-lhes um coração tremo. Deuteronômio capítulo 28, versículo 65. Levítico capítulo 26, versículo 36. Em cada caso, o domínio de Deus está acima da nossa liberdade. Alguém objetará que estes são exemplos particulares a cuja regra de forma alguma toda as instâncias deveriam ser aplicadas? Mas digo que eles provam suficientemente o que afirmo. Deus, sempre que deseja abrir caminho para sua providência, curva e transforma a vontade dos homens, mesmo que nas coisas externas nem são tão livres para escolher que a vontade de Deus não governe a sua liberdade, quer queira ou não. A experiência diária obriga-o
a perceber que sua mente é guiada pela inspiração de Deus e não pela própria liberdade de escolha. Isto é, nas questões mais simples, o julgamento e a compreensão muitas vezes falham, enquanto nas coisas fáceis de fazer, a coragem diminui. É oferecido imediatamente conselho imediato em assuntos grandes e críticos da coragem para superar todas as dificuldades. Desta forma, entretanto, as palavras de Salomão: Deus fez tanto o ouvido para ouvir como o olho para ver. Provérbios capítulo 20, versículo 12. Pois ele me parece não estar falando de sua criação, mas do dom peculiar de sua função. Quando ele escreve: nas suas mãos o Senhor segura o coração do rei como correntes de água e o dirige para onde quer. Provérbios capítulo 21, versículo 1. Salomão, na verdade, compreende todo o gênero sobre uma única espécie. Se a vontade de qualquer homem for libertada de toda sujeição, este privilégio pertence sobretudo à vontade real, que, em certa medida, exerce domínio sobre a vontade dos outros. Mas se a vontade do rei é controlada pela mão de Deus, a nossa vontade não está isenta dessa condição. Sobre este ponto, há uma notável afirmação de Agostinho. As Escrituras, se pesquisadas diligentemente, mostram que não apenas as boas vontades que ele faz das más e que dirigem, uma vez feita por ele, para as boas ações e para a vida eterna, não no poder de Deus, mas também estão aquelas vontades que preservam as criaturas deste mundo. E elas estão tão em seu poder que ele as faz inclinar-se onde e quando ele quiser, seja para conceder benefícios, seja para infligir punições. Na verdade, por meio de punições, seu julgamento mais secreto, mais é justo. A questão do livre-arbítrio não depende se podemos realizar o que queremos, mas se podemos fazer livremente. Aqui, deixem meus leitores lembrarem que a capacidade do homem de escolher livremente não deve ser julgado pelo resultado das coisas, como absurdamente dizem algumas pessoas ignorantes, pois eles parecem provar de maneira clara e inteligente a escravidão da vontade dos homens, pelo fato de que, nem mesmo para os mais altos monarcas, todas as coisas acontecem de acordo com sua preferência. De qualquer forma, esta habilidade da qual estamos falando devemos considerar dentro do homem, e não medi-la pelo seu sucesso exterior. Ao discutir o livre-arbítrio, não estamos perguntando se é permitido a um homem realizar e completar, apesar dos obstáculos externos, tudo o que ele decidiu fazer, mas se ele tem, em qualquer aspecto, tanto a escolha de julgamento quanto a inclinação de vontade que seja livre, se os homens tiverem o suficiente de ambos, átilo régulo, confinado num barril de vinho cravejado de pregos, não terá menos livre-arbítrio do que Augusto César, governador sob seu comando numa grande parte do mundo.